Olá pessoal, Jardim Santana, Guarulhos, São Paulo, Brasil. Hoje é 17 de março de 2021, quarta-feira. Venho fazer esse vídeo aqui que eu imagino que, como todos vocês, estão preocupados com a situação o qual nós estamos vivendo nesse momento, assistindo aí a cenas de brutalidade, de, de insanidade dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, governadores, as forças policiais agindo com uma sanha ditatorial, autoritária, jamais imaginada por nós, né? Humilhando o nosso povo. Eu estava lendo aqui alguns textos e tem um texto bíblico que eu queria ler para vocês, fazer uma comparação com os tempos atuais do nosso governo. Não quero comparar um reino com o outro, só tirar algumas lições. Eu espero que eu consiga, beleza? O texto do qual eu falo está aqui, ó, Bíblia Sagrada, Samuel 23, 8. Os 37 valentes de Davi. O rei Davi foi, na sucessão de Israel, foi o segundo reino, o segundo rei. O primeiro foi Saul e o segundo foi Davi, isso mesmo. E do reino de Davi, olha só a importância desse reino, nasceu da linhagem de Davi, nasceu Jesus Cristo. E Davi, ele foi um dos mais valentes reis de Israel. Ele foi o mais leal rei, entre todos os reis, leal a Deus, foi Davi. Ele praticamente venceu todas as batalhas que ele disputou, todas as guerras, praticamente o Davi venceu. E em seu entorno, o Davi tinha 37, que eram chamados 37 valentes. Foram escolhidos os melhores soldados, né, que tinha lá de Israel. E esses 37 é o que cercava Davi em seu entorno. Homens valentes, leais, corajosos, competentes, preparados para lidar naqueles tempos sombrios, tempos difíceis. Que Israel praticamente tinha guerra diariamente, mensalmente, praticamente era guerra direto. E esses homens nem estavam ali em torno do rei Davi. E aqui no texto bíblico, os 37 valentes de Davi. Aqui diz assim, ó, estes são os nomes dos valentes do Davi. Foi aqui descrito na Bíblia os nomes dos 37 que Davi teve. Josebe-Besebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. E este também tira Andino, o Enzita, que se opusera a 800 e feriu de uma vez, luta com os filisteus. Depois dele vem Eleazar, filho de Dodó, filho de Aió, filho de Aoi. Entre os três valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja quando Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia o Senhor obrou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. E ele cita mais alguns nomes aqui. Depois dele, Sarmar, filho de Agé, o Aharita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de ilenitas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. São grandes homens, grandes guerreiros, grandes batalhadores. Aí cita mais alguns aqui. Também Benaia, filho de Jeoiada, filho do homem valoroso de Cabzel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões em Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém ele desceu e a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria lança. Leia esses pequenos pedaços aqui, gente, para mostrar que um rei, um governante, um comandante, ele precisa ter ao lado dele, em seu entorno, homens de total confiança e lealdade.
os comandantes dos exércitos têm ao lado dele aquele grupo, aquele batalhão, que ele sabe que ali eles não vão ceder. Esses homens aqui poderiam ser comparados aos dias de hoje, tipo assim, aos SEALs americanos, esses grupos de elites, altamente treinados e preparados. Por que eu estou falando isso? Porque referente ao governo Bolsonaro, Bolsonaro é um homem leal, ele é um homem honesto, é o governo talvez mais honesto da história do Brasil, é um cara competente, mesmo com as dificuldades que tem, está fazendo um governo excelente em termos de administração, um cara que não rouba, não tem corrupção no governo, mas está sendo impactado, está sendo praticamente impedido de governar pelas forças das trevas. Desculpa. O Bolsonaro está lutando, talvez, uma guerra de proporções assim, apocalípticas, assim, de proporções quase bíblicas. É muitos interesses ao mesmo tempo, sabe, se juntando contra ele. E ao lado dele, a gente não vê, ao lado do Bolsonaro, tipo os 37 valentes de Davi. Não tem ao lado dele, assim, um ciclo, assim, ao seu entorno, homens valorosos, grandes combatentes, grandes guerreiros, capacitados, leais a ele, leais ao governo, leais aos seus valores, leais aos seus princípios. Então fica muito difícil de vencer uma guerra. Essa semana teve aí a questão da substituição do Pazuello, e por incrível que pareça, uma médica, essa mulher é criminosa, viu? É Ludmila Rajá. Essa mulher ela quase se torna ministra. Então vejo gente pregando, mas não, essa mulher, inclusive, ela se reuniu com o Bolsonaro, segundo o Fábio Farias, ministro das comunicações, ela se reuniu com o Bolsonaro, sim. Ela foi indicada por Toffoli, ela é amiga do Toffoli, foi indicada pelo Gilmar Mendes, ela é amiga do Nonho e teve também o aval do presidente da Câmara. E essa mulher teve com o Bolsonaro e quase essa mulher entra. Essa mulher ela participou lá na Amazônia daquele experimento criminoso que matou 11 pessoas. Ela é comunista, amiga da Dilma, é um ser abjeto. E por que essa mulher chegou no Palácio do Planalto, essa mulher quase se torna ministra. Aí eu pergunto, cadê o ciclo do entorno Bolsonaro para impedir que isso aconteça? Essa mulher não poderia nem pisar no entorno do Planalto. Ninguém tem informação para passar Bolsonaro, ninguém sabe dessas coisas. É isso que eu queria deixar para vocês, como reflexão para vocês. Não estou comparando o Bolsonaro, o rei Davi, pelo amor de Deus, não é nada disso. É mostrar que um governante ele precisa de ter em seu entorno grupos de pessoas leais, corajosas, valorosas, tá? Que sabem enfrentar o problema. Mas disso também, a culpa também é do Jair, porque ele, do lado dele, tinha homens como os irmãos Weintraub. Tá? Agora, semana passada, ele demitiu o Fábio Weingarten, que era um dos primeiros soldados leais a ele, que mandou embora. Se cercou de generais, esses generais como o general Ramos, que inclusive já foi apelidado de Maria Fuxiqueira, quer dizer, estão destruindo o governo. E como é que o Bolsonaro vai vencer a guerra se ninguém do próprio governo defende o governo? Está ele lutando sozinho. Hoje o Bolsonaro vai dar entrevista, você vê a voz dele é fraca. O rosto dele assim não é aquele rosto de antigamente. Porque ele está sozinho. O que ele precisa fazer? Trazer de volta para o governo dele os conservadores, que são pessoas que sabem a guerra que está lutando. Como esses homens de Davi aqui, ó, esses valentes, que sabem a guerra que está lutando e que vai lá pegar a sua espada e que não tem medo de lutar. E enfrenta o que tem que enfrentar. E que luta. Senão nós vamos perder a guerra, nós vamos perder o nosso governo. Infelizmente. O Bolsonaro precisa botar em seu entorno homens como os 37 de Davi. Homens valorosos, destemidos, leais. Era essa a reflexão que eu deixei para vocês nessa manhã de quarta-feira. Beleza, gente? Se você concordar com o vídeo, compartilhe ou manda alguma sugestão. Beleza? Fiquem com Deus.